ver minha tela? Tô vendo, sim. Consegui? Tá. Então, bom dia, né? Hoje a gente vai aprender sobre o módulo de departamento comercial. A página é a 40, 41, 42, 43 e a 44, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o departamento comercial. Só lembrando que essa aula está sendo gravada. E se vocês quiserem ver essa aula futuramente, eu vou encaminhar o link para vocês e vocês acessem depois, tá bom? Quando a gente fala em departamento comercial, o que pode ser que venha na nossa mente? Quando a gente fala em departamento comercial, você tem alguma ideia, Weber? Do que seja o departamento comercial? É um departamento mais burocrático da empresa, não é? Isso, que cuida mais do quê? Das vendas, né? Então, emissão de pedido, falar com o cliente, pedir para o faturamento, fazer o faturamento de tal pedido de compra, avisar o cliente quando que vai ser entregue o material, ver se tem no estoque para poder estar passando, tá? Então, assim, a função do setor comercial, ele faz o quê? Ele coordena as atividades de vendas, certo? Então, assim, tanto de vendas como de serviço também, porque a empresa ela não precisa ser só para vender algo, mas sim para a questão também de serviço. Então, aqui, o que eu vou falar para vocês? A questão de vendas, departamento comercial e o departamento de marketing. Às vezes confunde um pouco, pode ser que ache que é a mesma coisa, mas não é. Vendas é uma coisa, o departamento comercial de vendas é uma coisa e de marketing é outro, que a gente aprendeu no módulo passado. Então, só para ficar mais especificado aqui, o que a gente pode ter em mente? O marketing, ele cuida do quê? Da área estratégica. Então, ele faz a estratégia para poder vender. Colocar o produto no mercado, o nicho de mercado, quem que é as personas, ver o desejo do cliente, o que o cliente está esperando do produto. Já o comercial, que é o de vendas, ele já cuida do quê? Da parte mesmo de vender para o cliente. Certo? Então, aqui, eu fiz essa tabelinha aqui e eu estou colocando aqui para vocês terem uma noção. Então, a parte de vendas dá o quê? ênfase no produto. Já a parte de marketing, ela faz o quê? Dá ênfase no desejo do cliente, o que o cliente ele quer. Depois, primeiro a empresa fabrica o produto e depois define como vendê-lo. Então, já tem o quê? No departamento de vendas comercial, já tem o quê? O produto, a fabricação do produto, e depois vai definir como que vai vender ele, o preço, essas questões. Já no conceito de marketing, primeiro a empresa identifica os desejos do cliente, depois ela determina como fabricar e oferece um produto que satisfaça aquele desejo, que é aquela questão que a gente já aprendeu, que é a questão das personas, o meu nicho de mercado, quais são as dores do meu cliente, certo? No conceito de vendas, a gente verifica o que? A administração é orientada pelo volume de vendas. Então, assim, se eu tenho o maior número de vendas, então eu tenho mais funcionários, mais procedimentos. Se eu tenho um menor número de vendas, eu tenho menos procedimentos. Aqui, já na questão do marketing, a administração é orientada pelo quê? Pelo lucro. Então, quando eu coloco um produto no mercado, o que eu estou visando? O lucro dele, a venda dele, que ele vai vender, que ele vai suprir a necessidade de outras pessoas. Então, eu vou conseguir fazer com que o meu departamento de vendas, ele venda mais, ele lucre mais, certo? Sim. Na questão de planejamento, o planejamento é o quê? É de curto prazo, feito em termos dos produtos e mercados de hoje. Já na questão do marketing, o que é? A longo prazo, feito em termos e produtos novos, mercados de amanhã e crescimento futuro. Então, assim, quando você vai vender algo, você quer o quê? Você se planeja a curto prazo. Vamos supor que a gente está fazendo uma campanha
Agora, do Dia dos Pais. Não é uma campanha a curto prazo? Por quê? É todo dia Dia dos Pais para o comércio? Não, não é todo dia. Então, a gente busca ter essa data comemorativa para quê? Para o comércio ele vender mais. Então, mais produtos o quê? Masculinos. Aí nessa questão. Então, você coloca a promoção, você vai vender mais produto masculino referente a essa data comemorativa. Já no marketing, a gente já verifica o quê? Que é tudo a longo prazo. Então, eu coloco um produto e esse produto é a longo prazo. Então, ele vai ficar lá na prateleira para vender a hora que quiser. Certo? A outra questão enfatiza as necessidades da empresa vendedora. Então, o que? Se eu estou vendendo, eu estou satisfazendo a necessidade da minha empresa de obter o quê? Lucro. Já na questão do marketing, a gente enfatiza o desejo do comprador. O que seria legal vender? O que seria legal a minha empresa fazer? Certo? Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, assim, as atividades do marketing, só para a gente relembrar, o que é? Uma elaboração de um planejamento, a gente analisar os nossos concorrentes, para a gente poder colocar os produtos, analisar o mercado, verificar também a questão das promoções, como que a gente vai colocar o nosso nicho de mercado, o nosso monitoramento nas redes sociais. Já o que? Na questão de vendas, a gente vai falar com o cliente, a gente vai vender para o nosso cliente, a gente vai atender os clientes tanto online como presencialmente. A gente vai acompanhar. Lembra aquele funil de vendas que eu passei para vocês? Aquele funil de vendas é super importante para a questão de vendas, porque a gente vai ter uma noção de como que a gente está chamando o nosso cliente, quantos orçamentos a gente está emitindo, negociação, como que está sendo a negociação, quanto que eu vendi. Isso é extremamente importante também. Além do mais, o departamento comercial ele faz o quê? Ele faz os orçamentos, ele faz o quê? As reuniões com os clientes em potencial e oferece o quê? Os produtos. Certo? Deu para entender o que é a diferença de um para o outro, só para não confundir na hora? Deu sim. Deu para entender? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que é o setor comercial de uma empresa? O departamento comercial, ele é responsável pelo quê? Por coordenar as atividades de venda dos produtos ou serviços da empresa. É a partir dele que as empresas obtêm lucro e recursos financeiros para que possa crescer e sobreviver economicamente. A gente fala que o departamento comercial é como se fosse o quê? O coração da empresa. Por que ele é o coração da empresa? A gente fala que ele é o coração porque ele que bombeia, querendo ou não, através da venda é que vai surgir o quê? O lucro para sua empresa. Através do atendimento ao cliente é que você vai ter o quê? Lucro. Então, se você tiver um departamento comercial bom, motivado, um departamento comercial bem organizado, você vai ter muito lucro. E ele é o que repassa, vamos supor, para o faturamento, fazer o faturamento emitir a nota fiscal para entregar o produto, a questão financeira também, ele que vai alimentar o caixa da empresa. Então, assim, o setor comercial, ele é o quê? É o coração da empresa que a gente pode estar falando, tá? Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês, é ele que vai ligar para o cliente, é ele que vai tentar fazer um telemarketing, explicar a questão do produto, certo? E o seu departamento comercial, ele tem que estar muito bem alinhado. Porque ele tem que saber o que ele está vendendo. Quais são as características do produto que ele está vendendo? Ele tem que ter o quê? Uma organização para poder o quê? Repassar as informações corretamente para outros setores, igual faturamento, fiscal, a questão do preço também, passar o valor correto que você combinou com o cliente, porque nada mais chato do que você fazer o seguinte: você vendeu um produto, você recebeu o produto e o valor está errado. O valor não está condizente do que aquilo que você combinou com o vendedor.
Então, tudo tem que ser o quê? Repassado corretamente ali. Certo? Certo. Então, vamos lá. Canais de vendas. O que é os canais de vendas que a gente pode considerar aqui? Rede social, Instagram, pessoal está indo na sua loja presencialmente, o telemarketing, vendas por telefone. Então, tudo isso é um canal de venda. Então, eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais tranquilo, que os canais de venda é o quê? É o meio pelo qual, onde uma empresa ela comercializa seus produtos e serviços, seja online ou offline. Através dele, seu cliente passa a ter contato com o seu negócio e a sua empresa atrai a parcela do seu público que ainda não é cliente, mas tem intenção de compra. Então, através dos canais de vendas, você consegue expor o seu produto e o cliente, o quê? Ele chega até você através disso. Então, isso você acha que é importante? Os canais de vendas? Ah, sim, com certeza. É super importante. Por quê? Hoje em dia, quanto tempo a gente passa em rede social? Toda hora Ixi, que a gente pega o celular, a gente está ou no Instagram, ou em Facebook, ou em WhatsApp. Então, assim, se você for numerar a quantidade de horas que você passa na internet, você fica bobo de ver. Então, assim, os canais de vendas, tanto o offline, né, como o online, é extremamente importante. Então, assim, hoje em dia, eu creio que os canais de venda online é o que está ganhando do offline. Por quê? Online você tem o quê? Aquela praticidade de você ver o produto na tela do seu celular, na tela do seu computador. E tem aquela questão, lembra que eu já passei para vocês, dos links patrocinados? Tem como eu deixar ele como um link patrocinado para você ficar recebendo notificação ali dos meus produtos. Então, se eu sou uma loja de roupa, às vezes eu não preciso ir na loja para ver o que você tem ali de promoção, para ver o que chegou de novidade. Eu posso entrar na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, e de lá eu consigo ver o que chegou, o que tem de novo ali. Então, assim, os canais online, eu acho que está sendo bem mais visto do que o offline, porque o offline é aquele que você vai na loja, você conversa com o vendedor diretamente, ele traz as roupas para você, você experimenta as roupas. Eu acho que isso é mais trabalhoso. O meio online, eu acho que não é tão trabalhoso assim. É mais tranquilo para a pessoa que está vendendo também. O que ela tem que fazer? Ela tem que saber sobre o material que ela está vendendo, ela tem que mostrar as fotos para o cliente, e o cliente ele vai dizer se ele gostou ou não. É bem mais fácil. É igual aquela questão que eu falei para vocês da mesa de doce. O que fica mais fácil? Você escolher uma mesa de doce com 5 doces ou aquela mesa de doce com 30 doces? O que fica mais fácil? Seu cliente vai escolher mais rápido. E ele vai mais, escolher mais rápido com menor quantidade. menor quantidade. Por quê? Se você tiver muita informação, muita coisa ali, o que acontece? O seu cliente ele vai ficar na dúvida. Porque você não vai conseguir explicar tudo ali. Você vai demorar o quê? 2, 3 horas para explicar tudo para ele. Então, assim, o canal de vendas online, eu acho que é muito mais vantajoso para o seu negócio, para você atrair seus clientes. Certo? Então, vamos ver alguns canais aqui para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. A gente tem o quê? Os canais offline e os canais online. Então, os canais offline, a gente pode colocar o quê? Como ponto de venda, que é o PDV, que acho que talvez muitas pessoas já ouviram falar, venda direta e o telemarketing. O que é esse ponto de venda PDV? São o quê? Pontos de venda em loja física, que é o quê? O cliente vai até a loja e o vendedor recebe esse cliente.
E qual que é a vantagem de você ter um ponto de venda em PDV? Você consegue me dizer, ô Weber, uma vantagem? Acho que hoje as pessoas estão visando muito a quantidade de tempo que a empresa existe e do visual. Aí, se a pessoa vendo a empresa, pode confiar mais, eu acredito. Questão da confiança. Então, a Confiança. vantagem seria o que? A questão da confiança de ver a sua empresa, de saber que realmente ela existe, né? Que tem um ponto físico ali. Então, fica aquela questão mais mesmo de confiança. E passa o quê? Uma credibilidade, né? Pro cliente. Então, ele vai lá, ele vê, pega o produto em mãos, se ele não gostou, ele devolve. Então, esse ponto de venda em PDV é esse tipo de vantagem que a gente tem. Mas e uma desvantagem dele? Uma das desvantagens, eu acredito que são os impostos, né? A questão dos impostos, a questão de você ter o quê? Um aluguel para você É, manter esse ponto físico, água, força, energia, funcionários ali trabalhando para sim, você, né? Mesmo às vezes não tendo cliente, você tem que pagar o seu funcionário que está ali. Então, assim, tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Aí você tem que verificar qual que é o seu nicho de mercado é. ali. A questão da venda direta. O que é essa venda direta? Essa venda direta é o representante da marca vendendo para quem? Para o consumidor. Porém, ele não tem uma ligação com o estabelecimento físico. Então, assim, aquele vendedor que ele chega na loja e ele faz o quê? Ó, eu tenho o catálogo, você vai querer o quê? Ah, eu quero 3 calças jeans G, 2 blusas P. Então, ele é um representante ali, certo? Ele é representante, às vezes, de uma marca que ele traz até o consumidor. No caso, vamos supor, uma loja, que seria um consumidor. Então, ele sai da representação dele ali, da venda da marca dele, ele vai até a minha loja, ele vende o produto. Então, vamos supor que eu quero comprar uma calça de marca. Deixa eu ver uma marca de calça aqui. Da Fórum, que é uma marca. Então, eu quero uma calça da Fórum. Minha loja vai querer revender esse tipo de marca. Então, eu peço o quê? Um representante para ele vir na minha loja, eu pego o catálogo, eu olho e eu escolho as peças para ele trazer para minha loja. Então, isso é o quê? Uma venda direta, através do representante ali. E qual que é a vantagem que você acha que pode ter nessa questão aqui da venda direta? Que você não precisa ir até a loja física, até a empresa física, onde a fábrica, no caso. Isso, e ela permite o quê? Uma flexibilização ali para você. Quem tem Então, um intermediário, tem um cara que fica no centro ali que faz as visitas aos clientes. isso, você não precisa perder o seu tempo indo lá, então ele vai até você. Então você tem o quê? Mais flexibilidade para isso. E uma desvantagem? É aquela situação que eu falo. Deve que para comprar assim tem que ser tudo certinho, dentro das normas certinho, vai ter Um o imposto sobre a planejamento, nota, isso, tem que ter um planejamento planejamento. certinho, né? Para quê? Para você ter um controle dos seus negócios ali, porque já pensou se você não tem um planejamento, você não tem documento, você não sabe o que o seu cliente ele está solicitando ali? É, Então tem que ter o quê? Todo um planejamento, tem que ter o quê? Uma organização, certo? E o telemarketing? O telemarketing é aquele canal de vendas que a gente utiliza através do quê? De contato telefônico. A pessoa ela liga para você e vende o produto. Às vezes é um pouco até chato,
de você utilizar o telemarketing, que às vezes você está em algum lugar, a pessoa fica insistindo para você poder estar comprando. Isso é uma coisa chata. Então, o telemarketing ele tem que ser utilizado de uma forma que ele não vai atrapalhar o cliente também. Tem que respeitar o cliente nessa questão. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é ligando várias vezes, te atrapalhando para poder vender um produto. Não sei se acontece isso com você. O meu celular, às vezes, toca 5, 6 vezes para vender cartão, vender algum tipo de produto, sabe? A maioria é o quê? Questão de banco. Eles oferecem empréstimo, oferecem cartão. Então, assim, incessantemente. Isso às vezes atrapalha, que às vezes você está numa reunião, às vezes você está falando com alguém e toda hora o seu celular está tocando e não é para uma coisa que é de urgência, e sim para alguém estar vendendo algo para você. Né? Mas assim, o que você vê de vantagem no telemarketing? Eu acredito que o telemarketing para uma empresa, hoje, com a situação bem da tecnologia bem avançada, já é um passo atrás, eu acredito. Assim, o que eu vejo do telemarketing, o Weber, ele tem que ser feito de uma forma, assim, uma forma legal para o cliente. Por quê? O telemarketing, às vezes, se o cliente ele se interessar pelo produto, ele vai poder tirar as dúvidas dele ali, certo? Então, ele vai poder conversar ali e tirar as dúvidas dele. Só que um ponto negativo do telemarketing é não saber utilizar esse telemarketing. Porque, igual eu falei, ficar ligando várias vezes, ficar incomodando o cliente. Às vezes o cliente, ele fala assim, não tenho interesse. Ah, mas vamos fazer. Você tem um mês gratuito. Sabe, ficar insistindo muito, e isso acaba deixando o cliente bravo. E aí ele tem uma visão que é distorcida da sua empresa. Então, assim, tem que ser muito bem feito o telemarketing, muito bem feito. Tem que estudar qual que é o seu público, o seu nicho de mercado, quem realmente é o seu cliente em potencial ali, que a gente fala que é os leads, quem que é o pessoal que é importante ali, que você quer chamar atenção para poder entender sobre o seu produto. Então, assim, o telemarketing é legal em certo ponto. E depois disso, ele passa a ser uma coisa chata. Então, assim, tem que ser muito bem estudado. Os seus funcionários, eles têm que ser bem treinados para isso, para não ficar, sabe, sendo uma coisa maçante, atrapalhando o seu cliente ali, o seu cliente ficar nervoso com isso. Aí temos o quê? Os canais online. O que é? O marketplace. O que é esse marketplace aqui? Marketplace, ele é uma loja virtual. Então, assim, no Facebook, você já viu que tem ali o pessoal, as lojas ali, tá até escrito marketplace? Ali que é um monte de gente vendendo alguns produtos. Veja, eu costumo publicar alguma coisa. Então, é como se fosse o quê? Um catálogo ali, que você pode estar vendo, não é? É um shopping virtual. Vamos colocar assim. E qual que é a vantagem ali que você tem nessa questão do marketplace? A vantagem é que você pode escolher ali entre produto novo, usado, você compara preço. E você consegue fazer uma comparação. E a desvantagem? A desvantagem é que você não tem muita confiança, assim, você tem que falar diretamente com a pessoa para poder efetuar a compra. E você precisa também se destacar dos seus concorrentes, não é verdade? Você tem que ter uma forma ali de você se destacar. Para as pessoas elas verem o seu anúncio também, não é verdade? Sentir confiança no seu anúncio. Sim, aí já entra o marketing mesmo, né, na apresentação do produto, Isso, descrição, a descrição questão de certinho. foto.
é muito importante. Foto tem que ser foto original, tirada certinho, não foto da internet. Entende? Então, assim, tem as vantagens e tem também as desvantagens aqui. A questão do e-commerce. O que é o e-commerce? É a nossa loja online. A gente tem uma loja física, tem uma loja o quê? Online também. Então, é aquela questão do nosso site. Lembra que eu mostrei na aula anterior? Como que monta um site, o posicionamento ali de mercado, quais são os itens que você vai colocar ali. Qual que é a vantagem de você ter um e-commerce? É que você consegue fazer o quê? Personalizar o seu site de acordo com o seu nicho de mercado, de acordo com o seu cliente. Então, se eu estou montando uma loja de, vamos supor assim, uma loja de bijuteria. Então, eu tenho o setor masculino, feminino e eu posso ter o quê? O infantil. Então, vamos pegar aqui o setor feminino. Então, dentro do setor feminino, eu posso colocar o quê? Colares, posso colocar anéis e posso colocar brincos. E dentro desses eu posso colocar, vamos supor, brinco para usar à noite, brinco curtinho, ponto de luz, que a gente fala, entendeu? Então, assim, eu posso colocar vários segmentos ali. E o meu cliente, ele vai entrar e ele mesmo vai escolher. E ele mesmo vai comprar o produto. Então, ele escolhe, ele compra. Passa o cartão, tudo certinho. E uma desvantagem que você consegue ver do e-commerce? Weber, você consegue ver alguma desvantagem? No momento. Vê uma desvantagem aí? Eu acompanhando os vídeos, aqueles vídeos lá, depois eu até entrei no canal daquele cara lá e vi. Uhum. É que você tem que gastar tempo, velho. Sim, muito tempo. Então, uma desvantagem é o quê? É questão de tempo, é a questão de como você vai chamar o seu cliente para ele entrar na sua página, ele sentir o que é uma segurança, ele saber onde que tá as coisas. Sua página tem que estar organizada, fotos. Você imagina uma loja que tem uma pancada de produtos. Você tem que tirar foto dos produtos para postar lá e colocar as descrições tudo certinho, compatível. É Uhum. bem desgastoso. Assim, só que assim, ele tem esse tipo de desvantagem? Tem. Só que também tem muito mais vantagem, eu considero. Por quê? O cliente, ele compra a hora que ele quer. Você vende, vamos supor, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 horas da noite. Ele mesmo passa o cartão dele, a compra já cai. Você só vai fazer o quê? A separação. E enviar para o cliente. Você não precisou falar com o cliente. Ele mesmo foi lá e comprou. Ele também tem, assim, suas vantagens. É trabalhoso de início? Sim, é trabalhoso. Tem muita coisa? Tem bastante coisa para ser feito. Mas depois que você faz também, aí você só vai fazer o quê? Vai cuidar o quê? Da manutenção, que é algum produto novo que voltou, que chegou para você. Você vai ter que cuidar só da divulgação, para as pessoas chegarem até a sua loja virtual. Às vezes você fazer um cupom de desconto ou algo desse tipo. Então, assim, tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. Mas eu acho que tem muito mais vantagem do que desvantagem. Só a questão mesmo é do tempo, né? E a questão das redes sociais que a gente fala aqui. Então, Facebook, Instagram, a gente pode colocar YouTube também. Você pode montar aqueles vídeos e colocar no YouTube. Essa questão, Twitter também, a gente utiliza como redes sociais, LinkedIn. Então, tem como você colocar a sua loja nesses pontos de redes sociais também. E você acha que a rede social ela tem muita vantagem?
Ah, tem sim, com certeza. Ela tem muita vantagem, por quê? A partir do momento que você está lá na internet, nas suas redes sociais, pode aparecer o quê? Um link da sua loja, um site patrocinado ali da sua loja, e a pessoa ela clica para ver. Então ela sabe que a sua loja existe, onde a sua loja está. Às vezes você tem a loja online, a loja física. Então fica muito mais viável, às vezes você também ter a página da sua loja para a pessoa saber que realmente você existe ali. Os produtos que estão chegando. E uma desvantagem que você vê das redes sociais? Eu não consigo ver desvantagem, porque já é um negócio mais ágil, né? Sim, só que assim, a questão é que a gente tem que ficar atento naquela questão do nosso marketing digital. Lembra? Saber o que a gente vai postar, como que a gente vai postar, às vezes fazer um videozinho do produto. Então, assim, você pegar, vamos supor, na segunda-feira eu vou fazer uma programação para mostrar as novidades. Na terça-feira, eu vou dar uma dica de look. Vamos supor, a gente está falando de uma loja, tá? Na quarta-feira eu vou contar a história de alguma peça de roupa, como que surgiu, vamos supor, a jaqueta jeans. Entende? Então você tem que ter esse jogo de cintura. Você tem que saber o que você vai postar ali. Então você tem que fazer o que? Uma programação. Então a desvantagem é essa. Mas também tem muito mais ponto positivo do que negativo ali também. É só mais a questão mesmo de você ter um planejamento, certo? E esse e-mail marketing? O que é esse e-mail marketing? É aquele e-mail que a gente fica sabendo de, às vezes, alguma promoção da loja, ou às vezes você faz um cadastro na loja para receber, vamos supor, um e-book. E aí a pessoa ela fica te mandando e-mail marketing, ó, eu tenho curso tal, promoção. Então, assim, já pegou aquele nicho de mercado que às vezes já se cadastrou e vai fazendo o quê? Vai soltando e-mails para poder falar sobre, às vezes, um curso ou de alguma promoção que está tendo na loja. E qual que é a desvantagem disso, do e-mail marketing? Encher a caixa de e-mail dos outros. Isso é irritante. Isso é irritante. Então, assim, tem que ser o quê? E-mails que, na realidade, a pessoa ela abra e ela sinta vontade de, às vezes, conhecer a sua loja, comprar o produto. E não é só todo dia ficar mandando um e-mail novo. Então, assim, é uma promoção que está tendo, uma campanha que está tendo. Então, aí você pode estar mandando o e-mail marketing, mas não é sempre. Certo? Então, a gente tem essas duas linhas aqui, então, de canais, que é a offline e a online. Então, uma a gente consegue o quê? Complementar com a outra. Então, dependendo do seu nicho de mercado, dependendo de quem que é as suas personas, você vai saber desenvolver cada um desses pontos aqui. Às vezes você consegue misturar um com o outro, às vezes você consegue ter uma loja física e uma loja online. Só que assim, você tem que separar totalmente, né? Os seus funcionários para a loja online e os seus funcionários para a loja física. E aí, através disso, você consegue ver o que é mais vantagem para você e o que não é. Deu para entender? Meu. Professor, e essas empresas que às vezes tem seu cadastro lá, tudo certinho, tem seu e-mail, aí chega em datas especiais, tipo aniversário, que nem Dia dos Pais agora, aí, Uhum. a empresa pega e te manda um feliz aniversário, feliz Dia dos Pais e tal. Mas aí não coloca uma propaganda de um produto, alguma promoção que eles estão fazendo, aí já não entra como e-mail marketing, né? Entra também,
Só que assim, é mais para chamar o cliente. Então, vamos supor assim, não sei se você já recebeu e-mail com a data comemorativa do seu aniversário. Então, venha na nossa loja, você ganhou um brinde ou algo desse tipo. Isso, A Boticário faz isso, tipo de coisa. isso. Porque eles querem que você vá na loja não só para buscar o brinde, mas para você comprar alguma coisa. Então acaba Entendeu? sendo um marketing também. Acaba sendo um marketing também. Porque ele quer trazer você para a loja, é um meio dele trazer você para a loja e através disso ele fazer você comprar. Porque assim, ó, eu falo como mulher. Se eu chegar numa loja, vamos supor, de sapato, e eu ter uma promoção, vamos supor, uma promoção do meu aniversário. Ganhei 50% de desconto ali em tais sapatos que eles colocaram ali para mim. Ó, essa aqui é as promoções para quem está fazendo aniversário, então você pode ter 50% de desconto. Eu, como eu sou curiosa, eu vou olhar a loja inteira. E alguma coisa ali eu vou gostar. E alguma coisa eu vou levar. E eu vou passar o quê? No cartão para dividir. Entendeu? Porque como a gente está naquele frenesi que é nosso aniversário, uma data comemorativa, alguma coisa, a primeira coisa que você fala é o quê? Eu mereço. Então, se eu mereço, eu vou me dar um presente. Aí você, entendeu? Você acaba comprando. Então, você traz o seu cliente para perto de você, sendo que ele tá, vamos supor, na questão do aniversário. Ele já tá feliz por causa do aniversário dele, é uma data comemorativa, as pessoas estão lembrando dele, então ele tá mais assim, querendo ou não, ele tá feliz ali. Então, o que ele vai fazer? Eu mereço, hoje é meu dia. Entende? Então, ele vai comprar. Vai comprar a mais do que esse brinde que você tá dando. Então, assim, tudo, Weber, é uma questão da gente saber como que a gente vai montar esses e-mails. Porque no caso, vamos supor, você manda um feliz aniversário e tal, mas não coloca um link direto que cai direto na loja oferecendo produto. Uma forma de relacionar com o cliente. Por isso que eu tô te perguntando. Isso. E assim, tem e-mail marketing também, que eu vou te falar uma coisa, que às vezes, vamos supor que sai, eu falo por mim, tá? Eu tenho cadastros em várias empresas, vamos supor, parte tributária, que muda sempre conforme a lei. Então, o que acontece? Às vezes eu recebo e-mail marketing falando que teve atualização de lei, certo? E essa atualização de lei, eles dão uma pincelada ali para mim. Então, o que acontece? Se eu quiser fazer o curso sobre isso, eu vou lembrar de quem que eu tenho que fazer o curso. É automático, entendeu? Então, vou supor que teve uma mudança. Vamos pegar aqui na área trabalhista, tá? Que teve várias mudanças. Então, teve mudança na área trabalhista. Aí, o que acontece? Eu já tenho cadastro com, vou supor, uma escola que dá esse tipo de curso. O que eles fazem? Eles mandam um e-mail marketing falando que teve atualização da lei tal, essa lei aconteceu isso, 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 isso. Nós estamos dando curso, caso você tenha interesse, a gente está tendo uma promoção para ex-alunos, uma coisa assim, sabe? Então, isso é uma forma de estimular para eu estar indo lá fazer o curso. Certo? Se eu estiver na área, o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer o curso. E eu também já vou ficar ligada que teve alteração legislativa, teve alteração de lei, não é verdade? Então, esses e-mails marketing depende do jeito que você está encaminhando, tá? Então, tem que ser todo um procedimento, tudo certinho, porque às vezes se manda muito e-mail, a caixa de mensagem da pessoa ela lota, tá? E as pessoas confundem, acha que vai lá e deleta, não, nem olha o e-mail. Simplesmente por causa disso. Não é mala direta, viu? Que às vezes a gente tem aquelas malas diretas que toda hora fica enviando e-mail. O e-mail marketing
é uma forma de comunicação eficiente com o cliente. Então, a questão da data comemorativa, a questão, vamos supor, da promoção, a questão, vamos supor, de ter mudado alguma lei, alguma coisa, a pessoa ela vai lá, ela passa para você, aí você sabe que teve essa alteração. Certo? Deu para entender? Eu sim. E aqui, então, vamos falar das atividades, então, do departamento comercial. O que é? Prospectar clientes, ou seja, chamar, né, os clientes, entrar em contato com os clientes, realizar aquele primeiro contato que a gente fala, sabe? Atender o cliente presencialmente, fazer o quê? Ligações, as reuniões, as propostas comerciais, acompanhar o funil de vendas, que a gente já aprendeu, tá? Então, aqui, ó, vamos verificar então essas etapas aqui do processo de venda. Então, aqui, ó, prospecção. O que é essa prospecção? Primeiramente, você vai fazer o quê? Identificar o seu cliente em potencial qualificado. Então, qual que é esse meu cliente, ele tem potencial de compra? Então, o seu vendedor, ele tem que entender qual que é o cliente em potencial ali. Então, o seu departamento comercial, ele tem que fazer esse tipo de estudo. Depois, ele vai fazer o quê? A qualificação. O que é essa qualificação? Ele vai identificar e separar as boas indicações das ruins. Então, esse cliente é um cliente bom? Esse cliente é um cliente que sempre compra? Esse cliente, como que ele faz o que o pagamento? Ele divide em várias vezes? Ele atrasa pagamento? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ir verificando. Pré-abordagem. Antes de você visitar um cliente, o que você tem que fazer? Você tem que aprender sobre ele, aprender sobre o produto que você vai estar oferecendo para ele. E é legal também, as empresas, muitas empresas fazem isso, mas tem empresas que não fazem. O legal, vamos supor que você tem um vendedor externo. E esse vendedor externo, ele vai visitar as empresas que foram agendadas para ele. Ele chega lá, ele tem a abordagem dele, ele conversa com o cliente, tudo certinho. E o legal é você fazer com que ele faça um relatório para você de tudo que aconteceu ali, o que foi falado, qual que foi as dúvidas do cliente, como que foi o atendimento, o cliente ele foi receptível ali, o cliente teve várias dúvidas. Então, assim, você pedir para o seu vendedor ele formalizar um relatório. Por que é importante isso? É importante porque, às vezes, o coordenador da área comercial, ele possa estar lendo aquilo e ele está verificando o que pode ser que está faltando na questão da abordagem, por que não fechou, qual foi os motivos ali. E, às vezes, passar o quê? Um treinamento para o pessoal dele. Então, isso é muito importante. Só que, assim, tem empresas que elas fazem o vendedor fazer esse tipo de relatório, mas eles não leem. Vira tipo um relatório só para fazer pagamento, vamos supor, de combustível, de refeição, sabe? E o que foi falado com o cliente, qual foi a abordagem com o cliente, não é falado. Então, assim, você precisa ter o quê? Um feedback do seu cliente e do seu vendedor também. E quem que vai te passar esse feedback? É o seu vendedor. O seu vendedor te passa esse feedback do cliente porque ele estava ali, presencialmente, falando com ele. Então, você vai conseguir, às vezes, tentar manter um contato com esse cliente, ligar, fazer um follow-up. O vendedor José, ele foi até aí semana passada, eu queria saber se você resolveu comprar o produto, como que tá. E não vai dar para comprar, mas o que a gente pode fazer para te ajudar, entendeu? Então, você tem uma abordagem ali com o seu cliente. Saber como que você vai se relacionar com ele, através de um relatório que seu vendedor possa estar passando para você.
Entendeu? Então, aqui, igual eu já até falei da abordagem também, o vendedor deve saber como se dirigir ao comprador e dar um bom início no seu relacionamento. Então, assim, a questão de atraso, se você marcou tal horário, esteja lá no horário correto, chegue uns 5, 10 minutos antes, entende? Liga um dia antes para o seu cliente ou passe um e-mail para ele para confirmar realmente a visita. Então, assim, é uma forma que você tem de você manter o quê? Um vínculo com o seu cliente e através desse vínculo você vai vender, fazer o quê? O seu processo de venda. Então, é extremamente importante. Então, por isso que lá no começo da nossa aula eu falei que o comercial, ele é o coração da empresa. O seu vendedor é a imagem da sua empresa. Então, assim, quando você vai contratar um vendedor, ou se você for um vendedor de uma empresa, você tem que estar ciente que você é a imagem da empresa. O seu vendedor está passando a imagem da sua empresa. Então, se o seu vendedor ele é desorganizado, ele não passa o pedido corretamente, ele te fala uma coisa e não cumpre, você está passando uma imagem da sua empresa, o quê? Que a sua empresa é uma empresa desorganizada. Deu para entender o porquê que é importante, então, o departamento comercial até aqui? E a gente tem que lembrar que nós temos o quê? 3 tipos de venda, tá? Que é a pré-venda, as vendas e o pós-vendas. Então, o que é essa pré-venda que a gente fala aqui? Pré-venda é o quê? Cadastro atualizado do seu cliente, conhecimento da base da concorrência, identificação da necessidade do seu cliente. Então, assim, às vezes, vamos dar um exemplo de empresa, tá? Às vezes você vai faturar um equipamento para uma empresa e o seu cadastro está o quê? Desatualizado. Então, você tem que procurar sempre o quê? Atualizar o cadastro da empresa. Às vezes a empresa ela mudou de lugar, ela continua com o mesmo nome, mas ela mudou de endereço. Às vezes mudou o número de telefone. Então, assim, se você tiver um cadastro desatualizado, o produto vai correr um sério risco de quê? Chegar errado para o seu cliente. Então, por isso que é importante você sempre na sua base de dados, você fazer o quê? Atualizar o cadastro do cliente, sempre estar olhando se realmente teve alguma atualização ou não. Puxar pelo CNPJ dele, certo? Outra coisa é conhecer o que é a sua concorrência. Às vezes você está vendendo o mesmo produto, só que a sua concorrência está com um valor e você está com outro. Por que você está com outro valor? Entendeu? O que está acontecendo? Você comprou um produto errado na hora de comprar? Então, tem que ficar atento nisso também. Sempre saber o porquê. Se o seu produto é a mesma coisa que do seu concorrente, por que ele está mais caro? E identificar a necessidade do seu cliente, certo? Depois que você fez isso, você já vai para a parte o quê? Para vender. Então, vamos lá. A questão da venda é você atender o seu cliente em potencial, que você já viu que realmente ele quer comprar, aproveitar as oportunidades ali para você vender o produto, manter o que? Um ambiente próprio para isso, para realizar a venda. Então, assim, o que a gente vê muito? Tem lugares que, dependendo do produto, a pessoa te leva, você senta numa mesa, ele conversa com você, ele tira suas dúvidas, faz simulações ali. Então, assim, é ter um ambiente próprio para isso, dependendo do produto. Às vezes é um produto que tem um valor agregado maior, igual vamos dar um exemplo de um carro. Carro é caro. Então, você tem que ter todo um jeito para você poder estar vendendo, o ambiente ali para você vender o carro. Não é uma coisa que a pessoa vai chegar na porta da concessionária e falar assim: eu quero esse e compra. Não é assim. Então, tem que ter todo um procedimento ali. Depois que a gente fez isso, a gente tem o pós-vendas, que esse eu falo que é super importante. Por quê? Você acompanha. O seu cliente comprou, tá? Você liga para ele, pergunta para ele como que tá o produto, dá uma atenção pro seu cliente, porque na hora
que ele precisar de alguma coisa ou indicar, ele vai indicar você, por causa da questão do seu atendimento. Então, aqui, ó, acompanhar e cobrar as ações. Então, vamos supor, você comprou um carro. A pessoa ela pode ligar para você e perguntar, e como que tá? Tá gostando do carro? Aí o seu cliente ele vai falar, tem revisão para fazer. Se você quiser, a gente está com um preço aqui bom. Entendeu? Então, ter esse vínculo com o cliente. Atender o que? Reclamação e resolver, isso é importante, que tem empresa que não atende esse quesito. O seu cliente ele fica irritado, às vezes entrega um produto errado e a empresa ela não liga, ela não está nem aí. Ela simplesmente finge como se fosse o que? Demência ali. Então, assim, procurar entender a reclamação do seu cliente, procurar ajudar o seu cliente. O seu cliente, ele não é só um cifrão, só um dinheiro que está entrando para você. O seu cliente é seu patrimônio, é seu amigo ali. Através dele, outras pessoas vão chegar até você. Tá? Então, assim, tirar dúvida, verificar o grau de satisfação. Essas políticas de CRM aqui, eu vou depois explicar num tópico separado para vocês, que é uma gestão de acompanhamento do seu cliente. Então, você fez uma visita, você coloca lá que você fez uma visita. Foi falado tal coisa, e você vai colocando, você vai alimentando, é um sistema, esse políticas de CRM, tá? Só para entender. Deu para entender esses pré-requisitos aqui, Weber? Deu sim. Entender cada um aqui, o porquê que cada um é importante? Sim. E agora vamos falar sobre o que? A organização do departamento de vendas. O departamento de vendas, ele tem que estar o quê? Organizado. E como que a gente organiza isso? Então, eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, a questão da organização, a questão da administração de vendas, a questão do planejamento de vendas e a questão das estratégias comerciais, certo? Então, vamos lá. A questão da organização, a gente pode ter em mente o seguinte: o que é? Meta de vendas. Vamos lá, meta de vendas. Vamos supor nessa campanha dos Dias dos Pais. Eu tenho uma meta de vendas aí de 50 mil. Então, o que eu vou fazer? Gente, vamos fazer a reunião. A nossa meta de vendas é 50 mil. Tá? Então, o seu vendedor, ele já está ciente disso. Motivação do vendedor. Isso também é extremamente importante. Por que é importante? O seu vendedor, ele tem que estar motivado a vender. Não é só chegar lá, atender o cliente de uma forma equivocada ali e achar que o cliente ele vai comprar. Então, o que acontece? Você tem que motivar o seu vendedor. E como que você motiva o seu vendedor? Você pode motivar ele através da remuneração. E como que você pode fazer isso? Tem empresas que faz o quê? Não só a remuneração, mas ele dá o quê? Um bônus para ele pelas vendas, pelo valor, a quantidade de vendas que ele teve. Então, ele dá uma comissão. Ele dá o quê? Um reconhecimento para o vendedor. Às vezes, não sei se você já chegou a ver, tem lugares que coloca vendedor, funcionário do mês. Ali é uma forma de reconhecimento ali que a pessoa está tendo. Então, você pode fazer o quê? Ele tem que se sentir o quê? Motivado. E a gente tem a motivação interna e a gente tem a motivação externa. O que é essa motivação externa? Essa motivação seria o quê? A questão monetária. Então, o que? O salário, um salário legal para ele, uma comissão. Vamos supor, ele foi o melhor vendedor, ele ganha uma viagem, ele ganha um prêmio. Isso faz o quê? Que ele venda, que ele queira atingir o que é o objetivo dele ali. Às vezes, para ganhar uma viagem, para ganhar um valor ali.
Então, assim, a remuneração do vendedor, a gente pode considerar que ela pode ser tanto como fixa, né, que é um salário normal, só aquilo. A gente pode colocar que ela pode ser variável, a gente pode colocar um valor de um salário mais comissão ali também. E aí você vai fazer o quê? Verificar qual que é a melhor forma ali para você dirigir sua equipe, certo? E a gente tem a motivação interna. O que é isso? É a forma que você pode colocar para o seu vendedor ali uma sensação dele estar sendo realizado. É questão de status, esse daqui é o melhor vendedor que eu tenho. Então, isso é a motivação interna. Tá? Então, na organização do seu departamento de vendas, você tem que entender essa questão que eu estou falando para você. A questão das metas, o seu vendedor ele tem que saber qual que é a meta. O seu departamento comercial ele tem que entender qual que é a meta que ele vai querer atingir. E depois disso, ele tem que passar isso para o departamento de vendas ali. O seu vendedor tem que sempre estar motivado. Aí você vai verificar o que é que motiva o seu funcionário, como que você vai fazer. Você vai dar uma bonificação, você vai dar uma viagem, um prêmio, a questão da remuneração, você vai utilizar a remuneração só fixa, que é um salário, independente do que ele vender. Você vai colocar uma variável ali, fixo mais variável, você pode juntar as duas. E aí você vai verificar o que seria mais vantagem ali para o seu funcionário. E para você também, né? Porque um vendedor motivado, ele vai querer o quê? Buscar novos clientes. E aí, o que vai acontecer? A sua empresa vai gerar o quê? Lucro. Ali. O que a gente também tem que fazer nessa parte da organização? A questão de você criar uma carteira de cliente. O que é essa carteira de cliente? É você saber quem que é os seus clientes, o nome das pessoas, telefone, e-mail, a área dessa pessoa. Isso eu estou falando para a empresa, tá? Se for, vamos supor, uma loja, você também pode ter essa carteira de cliente. Aí você pode colocar o quê? Data de nascimento dessas pessoas, telefone. Às vezes você pode utilizar o telemarketing para ligar e parabenizar a pessoa pelo aniversário, que seria legal, é uma forma também de você ter esse contato com o cliente. Então, criar um relatório de visita. Nessa parte aqui, você pode criar um relatório de visita do seu vendedor. Ele foi em tal lugar, ele fala o que foi que aconteceu e você tem essa documentação ali. Então, isso é a parte de organização que você tem que entender assim de primeiro momento. Certo? A gente tem também a parte de administração de vendas. O que é essa administração de vendas? É um suporte da área de vendas. Então, o que é? Os pedidos, tabela de preço, cadastro dos clientes. Então, vamos supor, a questão aqui do preenchimento dos pedidos corretamente, o vendedor ele passa para o pessoal que dá suporte de vendas o pedido e ele tem que passar o quê? A informação correta para o pessoal eles já emitirem o pedido e já passarem para quem? Para o faturamento. Então, a tabela de preços. Então, você tem que ficar atento que essa questão da tabela de preços, porque às vezes tem empresas que para cada cliente tem um valor, tem uma forma de pagamento. A tabela de preços ela sempre tem que estar atualizada. Então, vamos supor que eu sou um vendedor, eu estou vendendo o produto, eu entro no sistema da empresa e eu passo um valor errado, porque a minha tabela está errada. Olha o prejuízo. Aí, como que eu vou falar para o meu cliente? Eu te passei o valor errado, o valor é maior. O seu cliente vai falar, não, você me passou esse valor, então você vai ter que cumprir com o que você falou. Porque o que é o justo. Isso daí é uma forma o quê? De desorganização da empresa.
Se eu já fiz o meu planejamento de compra e você me passou esse valor, então tem que ser esse valor. A questão que do cadastro do cliente que eu falei, que é o quê? Verificar se os dados estão corretos, se CNPJ, CPF está certo, endereço para entrega está certo. Essa parte de administração aqui de vendas é legal porque você tem que ter um pessoal capacitado aqui também. Por quê? Você pode pedir para o pessoal ligar para a empresa que às vezes comprou, ou para o seu cliente falar que seu produto está chegando, que o produto dele está chegando. Pedir, às vezes, para ligar também, confirmar alguns dados, passar o valor, porque às vezes, igual eu falei, a questão dessa tabela de preços está errada, o vendedor ele passou um valor e esse valor não é condizente com o que está sendo repassado para o cliente. Então, às vezes, pode criar esse atrito. Então, se você tiver um pessoal que liga e confirma tudo certinho, o que foi passado, antes de emitir a nota fiscal, a chance de erro é bem menor. E o cliente também, ele vai ver que a sua empresa é uma empresa que realmente é uma empresa organizada. Então, confirmar o pedido. Então, isso é importante. O pessoal da administração de vendas, ele tem que fazer isso. Certo? Mandar para o faturamento para faturar. A questão da logística também, de como que vai ser a entrega do produto. Porque, assim, que acontece? Às vezes, o vendedor, ele só quer vender, ele joga a bomba para outra pessoa e ele vai atrás de outro cliente. Isso está errado. Ele tem que passar as informações certas. Para quê? Para o cliente ele ser o quê? Fiel ali e ele sempre está comprando. Se tiver um pedido que veio errado, já pensou, se você é uma empresa, você conversou com o vendedor e você falou que aquele produto você precisa para uma semana, que você tem que entregar um material para o seu cliente final, e esse produto vem errado? E você fez um contrato com esse cliente que você ia entregar em uma semana, e esse cliente não recebe a mercadoria e tem uma multa contratual por causa disso, olha o prejuízo. Então, assim, isso aqui é uma cadeia que a gente tem que ter em mente. Então, o vendedor, ele vende o produto, ele tem aquele contato com o cliente, tem o contato, vai passar para a administração de vendas, aí o pessoal vai soltar o pedido, vai verificar se está tudo ok, vai verificar o cadastro do cliente, para ver se está tudo certinho também. Certo? Deu para entender essa parte? Ok. Outra coisa é a questão do quê? Do planejamento de vendas. Então, assim, por que a gente tem que ter essa questão do planejamento de vendas? A gente tem que ver, fazer uma estimativa de quanto que a gente vai vender. Meu potencial mercado ali. Por quê? Se eu estou vendo que o meu produto está saindo muito e eu não tenho pessoas ali qualificadas, eu vou ter o quê? Vou sobrecarregar aquele pessoal e minha chance de ter produtos enviados errado é extremamente grande. E eu posso perder venda, posso perder até cliente por causa disso. Então, o que é? A gente tem que verificar a questão do potencial do mercado, que a capacidade que o mercado tem de, em determinada área ou ramo de atividade, né, observar uma quantidade específica do que está sendo vendido ali. Então, se eu tô, vamos dar um exemplo agora do Dia dos Pais, tá? Se agora é Dia dos Pais, então como que eu tenho que fazer um planejamento de vendas ali? Eu tenho que ter o quê? Roupa masculina, roupa voltada o quê? Para homens, para pais ali. Eu vou precisar contratar o pessoal temporariamente, porque minha demanda às vezes vai estar super alta. Às vezes sim, às vezes você vai ter que contratar uns freelance, um pessoal ali, por causa dessa questão do planejamento de vendas. Um exemplo que a gente tem também é Natal. Natal, Ano Novo. Então, o que acontece? Se você for analisar, igual o comércio ele contrata os temporários para o final do ano.
Porque eles já fizeram que um planejamento de vendas, uma estimativa ali de vendas, vira o potencial que o mercado está tendo para fazer esse tipo de contratação. E a questão também da carga horária. Ali é importante você ter várias pessoas ali para atender o cliente. Então, o planejamento de vendas também é super essencial aqui no departamento comercial. Certo? Aí a gente tem o quê? As estratégias comerciais. O que é essas estratégias comerciais? Lembra que eu falei da venda direta no comecinho ali da aula? Então, vamos dar um exemplo aqui. Essas vendas diretas e as vendas indiretas é a forma que o produto vai chegar para o seu cliente. Então, vamos lá. Na venda direta, vamos pegar um exemplo. A gente tem a indústria ela fabrica o produto e ela repassa para o cliente. É uma forma o quê? Direta, só tem as duas, a fábrica e o cliente. Já a venda indireta, o que é essa venda indireta? A gente pode ter um exemplo da montadora de veículo. Por que a montadora de veículo? Porque ela não tem a fabricação do carro. Você já compra direto da fábrica? Não. Você vai comprar de quem? Da concessionária que recebeu o pedido dos carros, não é verdade? Então você vai passar por outras etapas até chegar para você. Então, assim, a gente pode considerar que tem o quê? A indústria de veículos ali, o distribuidor dos veículos, que seria o quê? A concessionária de veículos, e vai chegar para mim, que eu sou o quê? O cliente final. Então, essas estratégias comerciais aqui é o que você vai fazer para vender. Como que vai ser o seu tipo de venda? Ah, é venda direta? É venda indireta? Deu para entender essa parte das estratégias comerciais? Ah, esse meu cliente aqui é mais viável, a indústria ela já mandar para o meu cliente. Ah, esse daqui, como é muito longe, eu preciso ter um representante ali. Então, eu vou ter que repassar para o meu representante e o meu representante ele vender para o meu cliente final. O que a gente vê muito é que, dependendo da localização geográfica ali, da onde que está a empresa, tem os representantes comerciais. Você consegue comprar um tênis da Nike direto da fábrica? Não. Porque a fábrica ela fabrica os tênis e ela vai repassando para quem? Para os representantes dela, o representante comercial dela. Então, é uma venda o quê? Indireta. Um exemplo de venda direta. Você consegue me falar um exemplo de venda direta? Lembrar de uma venda direta? Talvez seria se a empresa fazer contato com com outro representante já, tipo uma loja física, já expor o produto, não? Não, por quê? Seria o que? Uma venda indireta. Eu não fabriquei a roupa. Eu peguei a roupa de outro lugar para revender. Eu sou o quê? Uma representante. Então, uma forma de venda o quê? Indireta para chegar. Eu dependo de outra pessoa para poder vender. Uma venda direta, a gente pode colocar um restaurante, né? O cliente ele vai chegar lá, eu vou fazer o que tem que fazer, vamos supor, um cachorro quente. Ele me pediu um cachorro quente. Eu vou lá, eu faço o cachorro quente e eu entrego para ele. Não é direta? Só tem o quê? A pessoa e o cliente. A venda indireta, antes de chegar para o meu cliente, ela tem outras etapas ali. Então, não sou eu que fabrico. Já na venda direta, já sou eu que fabrico e eu repasso para o meu cliente. Então, eu posso colocar um cachorro quente, um lanche, um restaurante. O produto final não vai para o cliente. Ele senta ali e ele fala, eu quero um cachorro quente. Agora, eu vou precisar, vamos supor, pedir
para outra pessoa fabricar o cachorro-quente, chegar para mim e eu repassar para o meu cliente? Não, é direto, não é? Então, você tem que ver qual que é a estratégia ali que você vai utilizar. Qual que é a estratégia que a sua empresa utiliza? Se é uma venda indireta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter em mente o quê? Questão de prazo, não é verdade? Porque não vai depender de mim. Vai depender o quê? De outras pessoas. Então, se eu estipulei uma data, eu tenho que estar o quê? Convicta que realmente essa data é uma data válida, vai dar certo. Agora, na venda direta, igual, vamos supor um cachorro quente. O seu cliente chega, senta, ele vai te perguntar quanto tempo? Ah, 45 minutos. Por que 45 minutos? Porque você mesmo está fabricando e você já vai entregar para ele. É cliente e o dono da lanchonete. É os dois ali, são só essas duas pessoas. A pessoa que fabrica o cachorro quente com a pessoa que vai comer o cachorro quente. Já nas vendas indiretas, eu tenho o quê? O exemplo da concessionária. A concessionária, ela fabrica o carro? Não. Não fabrica. Então, eu tenho que pedir o quê? Para a montadora fazer o quê? Fabricar o carro. Eu tenho que fazer o pedido para a montadora. Esse carro vai chegar para minha concessionária e só depois que chegar que eu vou conseguir repassar para o meu cliente. Então, eu tenho outras etapas ali. Então, é indireta. Eu estou sendo o quê? Representante desse carro. A mesma coisa a Nike. Eu fabrico tênis da Nike? Não fabrico. Então, o que eu faço? Eu solicito o modelo do tênis, esse modelo vai chegar para mim e a hora que chegar para mim, eu faço o quê? Repasso para o meu cliente. Entendeu a diferença, Weber, desses? Entendi. Deu para entender? Uhum. Tá. Agora, vamos falar do funil de vendas. A gente já aprendeu nas aulas passadas sobre o funil de vendas. Então, assim, por que ele é importante na nossa área comercial? Através do funil de vendas, a gente vai verificando como que está o andamento do nosso processo de vendas. Então, aqui a gente tem a questão da atração, que é quem são os meus clientes em potencial, quem que é o meu público-alvo. Eles estão conseguindo saber que a minha empresa, ela trabalha, vamos supor, com roupa? Quais são os tipos de roupa? Ela está chegando no meu site? Eu estou conseguindo fazer com que ela entre no meu site? Depois disso, a gente tem o quê? Essa conversão. O que é? Você já ter o quê? Um benefício em troca do contato do cliente. Lembra dos e-books? Que às vezes a gente fala assim, entra no site, a gente está dando um e-book, só cadastra aqui tudo certinho, para ver se realmente você gosta do produto ou está dando uma ideia de algo. Vou dar um exemplo. Às vezes, mais para a minha área, tá? Às vezes saiu uma atualização de lei, ou algo assim. Aí as pessoas disponibilizam e-books na internet. Eu vou lá, o que eu faço? Eu quero ver o e-book, eu quero ler sobre aquilo, entender o que é que está acontecendo, qual que é a lei, o que está sendo em vigor agora. Então, a pessoa disponibiliza um e-book, ela faz o quê? Um livrinho eletrônico ali. Aí o que eu faço? Deixo o meu e-mail, às vezes deixo o número do meu telefone, cadastro no site e eu vou receber. Então, através disso, o que vai acontecer? Eu vou verificar o e-book deles, às vezes eu tenho a intenção de fazer o curso com eles, e eu vou lá e eu me matriculo por causa disso. Eu consigo o quê? Fazer uma conversão ali para futura venda de um produto. Essa questão do engajamento, a gente vê muito isso nas redes sociais. O pessoal não publica muita coisa, às vezes faz aquelas enquetes também no Instagram. Essas enquetes é para você melhorar o quê? O relacionamento com o seu cliente. Então, através dele, você consegue entender mais ou menos o gosto do seu cliente. Tem muita loja que faz o quê? Monta 2 tipos de look de roupa.
Aí coloca qual vocês gostaram mais, look 1 ou look 2? Aí a pessoa vota. Então vamos supor que o primeiro look é o quê? Uma camiseta e uma calça jeans. O segundo look é o quê? Um vestido. Então o pessoal, vamos supor que votou mais no vestido. Então quer dizer o quê? Que meu público, ele tá votando mais no vestido, então eles têm a tendência de gostar mais do quê? Do vestido. Não que eu vou deixar de lado a calça jeans e a blusa, eu vou ter, porque eu tenho outros tipos de público. Mas o meu público que votou, eles preferem o quê? Mais o vestido. Então eu tenho que fazer o quê? Às vezes fazer uma publicação a mais com o vestido, mostrando o look de vestido, para eu poder fazer o quê? Ter um engajamento e vender mais do produto. Depois que eu fiz isso, eu tenho as vendas. Então, assim, depois que passou por esse nível de atração, esse nível de conversação, de engajamento, aí eu posso vender o meu produto, que é o quê? O meu cliente em potencial, que é o meu cliente que vai comprar o produto. Certo? Ele já teve o quê? Um nível de confiança ali para poder comprar. Eu já supri as necessidades dele ali, as dores dele. Ele já sabe do que se trata o produto. E eu tenho relacionamento com ele. O que é? O relacionamento, nada mais, nada menos, é o quê? O pós-vendas. Certo? Como que eu vou falar com o meu cliente depois? Como que eu vou manter o contato? O meu cliente, ele voltou depois que ele comprou? Por que ele não voltou? Ah, meu cliente voltou? Então, eu tenho que ter o quê? Esse índice de relacionamento com o meu cliente. Então, por isso que é importante o funil de vendas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que seria. Então, aqui, ó, a gente fala que aos leads, que é o que? O meu possível cliente. Entraram 114, faz de conta, tá? Que entrou 114 pessoas na minha página. Então, eu tive 114 visitas. Dessas 114 visitas, eu tô tendo o quê? 68 oportunidades. 68 pessoas já mantiveram o quê? O interesse. Já tem o quê? Uma grande chance de estar vendendo. Eu constatei. Eu fiz o quê? 34 propostas ali. Eu dei o desconto, eu fiz a simulação e eu consegui vender 20. Então, como que a gente faz para saber aqui se realmente está legal, se não está? Essa questão do nosso funil de vendas. O que você vai fazer? Tá vendo aqui essa parte de vendas? Então, eu tive 114 visitas. Dessas 114, só vendi 20. Então, como que a gente vai achar a porcentagem disso? Lembra que a gente faz o seguinte, a gente pega os 20 que eu vendi e eu vou dividir por 114 e vou fazer vezes 100. Então, se eu fizer isso, eu vou ter uma porcentagem equivalente a mais ou menos uns 18%. Então, assim, da questão dos leads, das pessoas que entraram, eu vendi 18%. Então, o que acontece? O que eu preciso ter em mente aqui? Eu preciso aumentar alguma coisa. Eu preciso chamar mais o quê? O meu cliente. Porque eu só tive 18% ali. Aí, se você quer fazer sobre as oportunidades, os clientes que te procuraram, o que você faz? Pega os 20, divide por 68 e faz vezes 100. Você vai achar mais ou menos em torno aí de uns 29% ali que você teve de oportunidade. Então, assim você vai conseguir ver o quê? O que você tem que melhorar aqui com o seu cliente? No seu departamento comercial, o que você tem que fazer aqui para chamar mais o seu cliente? Você não tem que ser mais conhecido? Você não tem que chamar ele mais o seu público-alvo? Para ele entrar na sua página, para ele ver seus produtos? Então, isso daqui é uma forma que você tem, que a gente fala que é uma taxa de conversão. Então, por isso que é importante você ter o funil de vendas, você saber como que você vai atrair seu cliente, como que você vai convencer o seu cliente até chegar a vender o seu produto. Então, por isso que é importante. Através disso, você consegue montar o quê?
a sua taxa de conversão aqui e você vê em cada tópico aqui o que você vai precisar melhorar. No nosso caso aqui, como eu só vendi 20, eu tenho que melhorar o quê? A questão da atração do meu cliente. Meu cliente tem que saber que eu existo e ele tem que sentir o quê? Mais confiança em mim. Porque se você for analisar, depois eu consegui ter as oportunidades 68. Tive oportunidade 68 aqui, conversei com o cliente, entrei em contato com ele. Ele falou assim: não, realmente eu gostei do produto, tal. Só que eu só consegui fechar 34 propostas. Aí aconteceu alguma coisa que realmente eu só vendi 20 peças, vamos supor. 114 pessoas entrou na minha loja, algumas saíram, outras 68 perguntou sobre o produto, 34 eu consegui dar uma proposta para ela pediu um desconto, algo desse tipo, e dessas 34, eu perdi o quê? 14 e vendi 20. Então, tem como você achar a sua porcentagem em cada índice aqui. Deu para entender? Essa parte da taxa de conversão que você pode estar fazendo para melhorar o seu negócio? Conseguiu entender, Weber? Sim. Conseguiu? Ficou alguma dúvida em cada tópico aqui que eu passei sobre o departamento comercial? Não, tá tranquilo. E assim, ó, você tem que ter em mente o seguinte: você pode ter o quê? O melhor produto, tá? Seu produto pode fazer milagre. Só que se você tem um departamento comercial, um vendedor ruim, com falta de treinamento, essas coisas, o que vai acontecer? Você não vai vender. Você não vai conseguir vender ali. Pode ser o melhor produto, você pode dar os melhores descontos, tudo, mas você tem um vendedor arrogante, você tem um vendedor que não te dá atenção, você prefere comprar da concorrente. Por quê? A gente tem que ter em mente que a gente trabalha com expectativa do cliente ali. E o seu pessoal do comercial, seus vendedores ali, eles têm que ter o quê? Uma visão como se ele fosse o dono da empresa. É igual eu falei, ele oferece o produto e a pessoa ela tem que acreditar no vendedor, porque é ele que está vendendo, é ele que está passando a imagem da sua empresa, do seu produto. E ele tem que entender sobre o produto que ele está vendendo, as características, ele tem que entender de tudo. Questão do preço, o preço tem que ser um preço viável e o preço tem que estar correto na tabela. Então, isso tudo, questão de treinamento também, se ele vê que tá faltando treinamento para a equipe, ele precisa verificar o que ele pode fazer. Eu trabalhei numa empresa que estava tendo dificuldade na questão de vendas. E o que aconteceu? Foi verificar que os vendedores eles estavam o quê? Desmotivados. Aí, o que a empresa fez? A empresa contratou um palestrante ali para motivar, começou a dar questão de prêmio para os vendedores. Então, começou a fazer um trabalho ali com o vendedor, com o pessoal do comercial. Para quê? Para motivar eles, para eles trazerem cliente, trazer o quê? Lucro. É igual eu falei, no departamento comercial, o vendedor, ele é o coração da empresa. É ele que vai bombear o sangue para a empresa. Por quê? Porque o departamento financeiro vai fazer alguma coisa se não tiver dinheiro? Não tem como. Não tem como. Eu vou conseguir contratar funcionários se eu não tiver dinheiro? O RH vai fazer alguma coisa? Vai contratar? Não. Não vai. Então, assim, o departamento comercial, ele tem que ser, assim, muito bem organizado. Os seus funcionários têm que ser qualificados para isso. Tem que realmente ter as características de um profissional, um bom vendedor. Porque não adianta ter um produto bom se a sua equipe é uma equipe desqualificada. Tá?
Então, conseguiu entender? Tá tudo certinho? Quer fazer alguma pergunta? Não, tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tá. Só lembrando, marketing é uma coisa e departamento comercial é outra. Marketing é estratégia, como que eu vou colocar o produto no mercado, o que eu vou fazer ali, o meu nicho de mercado. E o comercial é a tática de vendas, como que eu vou vender presencialmente, fazer reunião com o cliente, ligar, fazer o telemarketing, como que eu vou fazer, tá? Então, essa aí é a diferença, tá certo? Certo. Então, eu já vou fazer a chamada e eu já vou te liberar, tá bom? Ô, Eber, então tá tranquilo aqui, tá? Você não tem nenhuma dúvida, tá tranquilo? Posso encerrar o vídeo então, tá certinho? Beleza. Tá certo? Então tá bom. Ó, um bom começo de semana para você, um bom final de semana também. O pessoal também que estiver assistindo depois, um bom comecinho de semana, tá? E que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Obrigada pela presença, viu? Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.